Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao Empreenda Mulher. Aqui é um programa criado com amor, verdade e fé. Aqui você vai ouvir histórias reais, erros, acertos, vitórias e recomeços. Tudo aquilo que faz parte da jornada empreendedora feminina. O mais importante, você vai descobrir que nessa jornada você não estará sozinha. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial. Ela atua há 22 anos no mercado de moda festa. Tem muito para compartilhar com a gente. Ângela Lemos, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, Natália, a paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui para compartilhar a minha experiência, a minha vivência, né, com relação ao trabalho de empreendedor. Não é fácil, mas é gratificante, não é? Então, eu vou começar a contar para você um pouquinho da minha história. Eu trabalhei no mercado bancário, na área financeira, durante 18 anos. Até que, quando eu estava grávida do meu terceiro filho, eu tive que sair do banco, né? Na verdade, eu fui convidada a sair, né? Eu já estava com quase 35 anos de idade, e isso também é um fator muito importante hoje, né? A pessoa, quando ela vai alcançando a maturidade, ela vai tendo menos oportunidade. E eu me vi ali numa situação bastante difícil, né? Mas quando eu era criança, né, eu sempre gostava muito de desenhos, de desenhar, mas eu nunca imaginei um dia trabalhar com isso na realidade. Até que um dia eu fui até a igreja, eu estava conhecendo a obra do Senhor, e por uma revelação do Senhor, o Senhor havia me dito que Ele teria uma nova fase para a minha vida, né? E que tudo se faria novo, tudo aquilo que ficou para trás, ficou. E que eu tinha uma nova empreitada pela frente. Eu nunca podia imaginar. Um dia eu estava numa escola bíblica dominical de manhã, e eu estava falando com determinados irmãos se sabiam de alguma oportunidade na área financeira ou teria algum tipo de oportunidade para mim. E aí o senhor falou, olha, fala com aquela irmã ali, e pontuou uma irmã em especial. Eu ouvi aquela voz e a voz falou novamente, olha, vai lá, fala com aquela irmã. Eu me direcionei à irmã e a irmã falou para mim que ela vendia roupa, né? E se eu tinha interesse de vender as roupas que ela tinha. Eu peguei, agendei com ela, fui até o local, vi aqueles vestidos todos, achei aquilo tudo maravilhoso, tudo lindo. E aí eu comecei a trabalhar. Eu nessa época eu tinha um Corsinha, eu colocava os vestidos na mala do meu carro e ia de porta em porta. Eu parava nos estabelecimentos, oferecia o meu trabalho, perguntava se alguém tinha interesse em ver. Eu desbravava mesmo, sabe? Eu não ficava com receio. Alguma coisa dentro de mim me movia para fazer isso. E eu fui conquistando. Eu parava a diretora da empresa e falava para ela se ela tinha interesse em ver o meu material. E aí foi. E aí eu fui crescendo, fui prosperando. E você tinha alguma noção de como que era esse mercado? Nenhuma, Natália. Não. Nenhuma. A minha direção foi o Senhor. E se eu estou de pé até hoje, foi o Senhor que me mantém aqui, né? E aí foi assim, e o Senhor foi fazendo tudo na minha vida. Só pra gente entender, né, quem tá em casa, isso não era um sonho pra você? Não. Foi acontecendo, não. né, surgiu-se a necessidade ali de empreender, de tentar algo novo. Sim. E as coisas foram acontecendo. Então não é algo que você falava assim, nossa, desde criança eu nasci com esse dom. Não, eu tinha o dom, mas eu não sabia que eu tinha, né? Porque, na verdade, cada um, eu acredito, a irmã que está em casa, as pessoas que estão nos assistindo, olha, todo mundo nasceu para fazer bem alguma coisa. Nunca pense que você não saiba fazer, você sabe. Sabe, busca, Deus vai te mostrar. Se você está perdido hoje, se você não tem uma direção, você tem um talento, acredita nele. Você tem um talento e na direção de Deus, porque é Ele que move todas as coisas. E tudo na nossa vida tem um propósito maior. Mas conta um pouquinho pra gente mais como que foi esse seu início, né? Aí você passava de porta em porta. Passava, e era interessante porque assim, eu não podia pegar roupa todo dia. Eu tinha que pegar a roupa na quinta-feira e devolver na segunda-feira.
Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a vender tudo que eu tinha. Olha. Então, quando eu chegava lá para acertar a conta com ela começou a ver que eu realmente estava vendendo, né? E aí a gente começou, ela me chamou para trabalhar, nós viajamos juntas, fizemos um trabalho assim muito bacana, né? Durante muito tempo. Eu viajava para todo o Brasil, eu atendia clientes de atacado, clientes de varejo. E aí você já montou sua loja logo de cara? Não, eu trabalhava Demorou assim. um tempinho. Eu era representante, eu tinha uma comissão em cima dessa representação, e aí eu comecei a trabalhar. E aí até que num dia, né, a gente se separou. Quando a gente se separou, né, eu segui, né? O Senhor falou que era para eu seguir a minha trajetória, para eu ir. E aonde que era? Como assim? Aonde que você ia aonde, assim? Você vendia aonde esses produtos, né? Eu pegava as lojas, né? Nessa época eram páginas amarelas. A gente não tinha Google, não tinha nada, não. Eu pegava as páginas amarelas, discava 102, que o código era 102, e aí ligava, pedia para falar com a pessoa responsável pela área de venda. A pessoa vendia, eu pegava a minha mala, ia lá, abria aquilo tudo, mostrava, vendia, recebia, acertava a minha conta, e aí assim foi. E como surgiu, assim, a Ângela que batia de porta em porta, né, que vendia, assim, ligava, para até hoje a Ângela que tem um espaço físico, que tem uma loja, como que foi essa trajetória para você montar a sua primeira loja, né? Então, quando eu era criança, eu tinha um pai que me prendia muito, né, eu era a única filha, era eu mais um irmão, e eu lembro que na minha época, né, eu gostava, né, uma menina, queria ir nos aniversários, e o meu pai não dispunha de valores. Desculpa. Perdão. Pode falar. E aí, o que eu fazia? Eu pegava o que eu tinha no armário e eu transformava aquilo. Mas eu era só uma menina. E eu desenhava, e as minhas amigas falavam, nossa, mas a sua roupa ficou tão bonita, onde é que você comprou? Aí eu comprei no armário da minha mãe. E aí assim foi. Mas eu nunca pensei. E aí, depois disso, eu fui trabalhar na área financeira, né? Trabalhei 18 anos, eu era gerente de banco. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia ter, né, todo esse trabalho. Mas depois que eu vim para a obra, depois que o Senhor me deu esse trabalho, eu não entendia muito bem, porque o mercado de festa, né, o mercado de casamentos, de formatura, é um mercado que geralmente não é muito compatível, né, assim, com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? É meio complicado. E eu perguntava ao Senhor por quê? Por que esse mercado? E aí o Senhor me mostrou a vida de Daniel, a vida de José do Egito, e eles fizeram a diferença nesses lugares. E teve algum momento, assim, que você considerou que foi difícil durante a sua trajetória, a sua jornada? Toda a trajetória foi difícil, Natália. Do início até hoje, nada foi fácil, né? Mas em tudo eu vi a mão de Deus comigo, eu consegui superar todos os meus desafios. Eu sempre fui uma pessoa incansável, né? Porque eu tinha um objetivo e através do meu trabalho eu consegui falar do amor de Deus, desse amor maravilhoso. Eu cheguei a lugares muito, muito altos, eu conheci pessoas ilustres, consegui falar do amor do Senhor através do meu trabalho. Se não fosse meu trabalho, eu não teria como chegar, né? E eu consegui falar para várias pessoas ilustres que existe um Deus que é vivo, que é maravilhoso, que pode direcionar não só a minha vida, mas a sua também. Então, o segredo é colocar o Senhor à frente do seu negócio? Sempre, em tudo. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Independente se você está na obra, se você ainda não conhece, Deus, Ele tudo. Ele tem já um projeto para você, já está tudo preparado, já está tudo desenhado, né? E às vezes você pode falar, mas por que aqui, Senhor? Se foi ali que Ele te colocou, é porque Ele tem um propósito e Ele vai fazer. A gente só precisa obedecer e ser fiel àquilo que a gente faz. E conta um pouquinho para quem está em casa assistindo a gente, né? Num momento de dificuldade, num momento de crise, o que te fez, assim, te sustentar, né? A gente sabe que teve pandemia, né? O mercado de casamentos, de festas em geral, ele com certeza deu
uma baixa, né? Como você sobreviveu, né, em meio a uma crise? Baixa não, encerrou, né? Porque, na verdade, a pandemia foram 2 anos e meio, né? E eu me vi ali desesperada, sem saber o que eu ia fazer. E muito difícil, né? Porque a gente tem que continuar empreendendo. E na minha igreja, né, a gente serve um café da manhã para as crianças da comunidade. E todo dia de manhã eu fazia um bolo, mas fazia um bolo de caixa. Nunca soube fazer bolo, né? E eu levava o bolo para essas crianças. Todo dia, 6 horas da manhã no domingo, eu acordava, fazia o bolo e levava para as crianças. Só que um dia eu fiquei na igreja até tarde, ajudando as irmãs ali no atendimento, né, na assistência. E aí passou a hora, o mercado fechou. Eu não consegui fazer o bolo. Só que quando eu cheguei em casa, eu não tinha os ingredientes para fazer o bolo. Literalmente não tinha. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou levar? Aí eu abri assim a geladeira, falei, meu Deus, eu preciso ir no mercado urgente, porque quem empreende sabe o quanto é difícil conciliar casa, marido, filhos, trabalho. Então você começou no momento ali de crise, fazer bolo. Não, foi exatamente isso. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fiz o bolo, levei para as crianças, e eles amaram o bolo que eu fiz. Eu falei, é inacreditável. Então, de estilista. Eu tive que, na pandemia, fazer bolos. Isso mesmo. E aí sobreviveu. E aí eu sobrevivi. Aí eu tenho um pastor da minha igreja que me ligava na pandemia. Então as irmãs estão percebendo, né, que o importante é não desistir, né? Em meio a uma crise, a gente sempre está se reinventando, né? Novas ideias vão surgindo. E eu acredito que o segredo, de fato, então, é ter uma intimidade com o Senhor, para o Senhor direcionar, né? Pelo que a irmã está contando, o Senhor direcionou ela para fazer bolo, né? Olha que coisa. Isso, pois é, né? Que coisa, né? E aí foi. Aí esse pastor falou assim, não, eu quero 10 bolos. Olha. E aí, gente, isso também cresceu e prosperou. Só que aí o Senhor falou assim, depois que passou a pandemia, ele falou, não, agora você vai voltar a fazer o que você fazia novamente. Olha. Só que dessa maneira eu vou fazer diferente. Dessa maneira você vai trabalhar online. E você vai vender para todo o Brasil e também para o exterior. E é o que aconteceu. O Senhor levantou meu filho para me ajudar. Então, toda a parte operacional, técnica, ele é responsável, né? Então, hoje nós temos uma equipe que confere, uma equipe que faz todo a nossa fábrica, que trabalha com a gente há mais de 23 anos, né, que está junto, é a mesma fábrica, ou seja, o Senhor fez tudo de novo. Tudo novo, né? O Senhor fez tudo novo, né? Isso, o mesmo segmento, o mesmo trabalho, só que tudo novo de novo. E Ângela, você diria para quem está em casa nos assistindo, né, alguma palavra de incentivo, quer deixar algo para poder inspirar mesmo, né? Você tem aí 23 anos de mercado nesse ramo, né? Você tem muito para poder compartilhar com a gente. O que você diria para as pessoas que estão em casa, às vezes querendo empreender? O que você poderia deixar de conselho para a gente? Bom, primeiramente é que você nasceu para fazer algo extraordinário. Não tem uma pessoa, você é um escolhido, independente. Todos que estão nesse planeta são obras da criação de Deus. Então, se você tem o desejo de empreender, você tem um talento. Pode buscar esse talento que você tem. Busque de Deus um talento, você tem. E aperfeiçoe esse talento, estude, faça cursos. Eu estudei moda, fiz design, e fui para a faculdade, e estudei, e me aperfeiçoei em todo o segmento. Hoje eu sou consultora, produtora. Então, hoje, todo segmento de casamento, eu faço todas as partes, eu faço consultoria de estilo. Então, porque eu me aperfeiçoei. Então, é importante você estudar, se aperfeiçoar e nunca desistir. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que você vai ter que se superar. Mas sempre seja fiel àquilo que Deus colocou para você fazer, porque você vai colher as sementes que você plantar. O que eu vejo aqui assim, é que além da gente empreender, a gente tem que aliar, né, o nosso propósito e a nossa fé. Porque eu acredito que é esse caminho que direciona de fato ao sucesso, né? Não só o sucesso que a gente colhe financeiramente,
mas o sucesso espiritual, né? Também, às vezes, alcançar uma vida ali, falar do Senhor, né? Ter um propósito além do que simplesmente vender bolo ou vender vestido, né? Eu acho que a ideia maior é você entender que você tem um propósito, que você foi chamada, né? Que você tem um talento único, exclusivo, que Deus te deu para exercer aqui nessa terra, né? E também, para o fiel, né? Deus sempre vai te dar um escape, né? Ele sabia que em 2 anos e meio eu não ia trabalhar com isso, mas ele sempre vai te dar um escape, ele vai te dar a solução, ele vai te dar a direção. E no momento oportuno ele vai falar, vem cá, vamos continuar, né? Então, assim, eu só tenho que glorificar muito a Deus, a cada uma das minhas clientes que chegam a mim, a cada um que eu tive a oportunidade de falar desse amor, esse amor maravilhoso, imensurável que o Senhor tem pelas nossas vidas. E eu só tenho muita gratidão a Deus por ter chegado até aqui, aonde eu cheguei, todos os prêmios que eu recebi, todo o carinho das minhas clientes, todo o amor que eu recebi, que eu recebo todos os dias, né, dos meus clientes, das pessoas que me seguem. Então eu sou muito grata, primeiro a Deus e depois a todo o legado que o Senhor tem deixado para mim. Na minha profissão. Ângela, muito obrigada. Imagina, Natália, por compartilhar com a gente suas experiências, seu início. Não desistam. E sua história é muito inspiradora, viu? Obrigada. Obrigada a você pela participação. Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje e tiramos uma lição muito grandiosa aqui com a Ângela, que é não desista, né? Mesmo diante de uma crise que ela enfrentou aí com a pandemia, ela não desistiu, ela foi para o ramo da confeitaria, né? Saiu do ramo aí de moda festa, de casamento, foi para a área de confeitaria, porque ela obteve a direção do Senhor nesse momento, né? Então, às vezes, a irmã está passando por um momento de dificuldade, por um momento de crise. Irmãs, não desistam, coloquem o Senhor na frente. Deus vai guiar vocês em todos os sentidos, tá? E é isso, estamos encerrando o programa de hoje. E no próximo programa, nós vamos receber uma convidada muito especial. Ela atua no mercado da beleza há 15 anos e tem muita história para compartilhar aqui com a gente. A paz do Senhor, irmãs!